Testamento, o livro que conta a história da igreja, a história do nascimento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e você vai até o versículo 25. Deus é bom demais. Tenho certeza que você já ouviu este texto, ou você já cantou este texto alguma vez na tua vida. Olha o que diz. Vamos ler aqui para todos lermos a mesma versão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, antes dele se suicidar, gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Até aí. Espírito Santo, fala conosco mais uma vez. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz, como temos cantado no dia de hoje. Então, Senhor Deus, me esconda atrás da tua palavra, que é ela que deve aparecer, e o teu nome ser glorificado nessa noite mais uma vez. Que o Senhor encontre, Pai, aqui corações como verdadeira terra, que possa dar fruto, que possa, Senhor Deus, ser terra fértil, para que teu nome seja glorificado sempre. Amém e amém. Pode colocar, já colocou. Amém. Daqui a pouco a gente fala isso aqui. Irmãos, eu escutei a voz do Senhor. Escutei a voz do Senhor para nós, e o que Ele quer falar conosco aqui, nessa noite. E eu tenho certeza que a palavra que eu vou dividir com vocês hoje, ela vai vir direto ao encontro, à sua necessidade aqui. Pastor, eu não tenho uma necessidade. Está tudo bem na minha vida. Você tem uma necessidade. Porque a palavra diz a respeito dela mesma que ela é um alimento. E ninguém vive sem alimento. Quando está tudo bem, ninguém vive sem alimento. A palavra de Deus é alimento. Por isso ela vai alimentar o teu coração. Esse texto é muito conhecido, sim ou não? Quantos aqui será que não ouviram falar do momento em que Paulo e Silas estavam presos, perto da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus, os outros presos os escutavam, e de repente veio um terremoto e os livrou? Até aí, todo mundo já ouviu, né? Você deve ter ouvido várias pregações acerca disso. Só que eu queria, antes da mensagem que realmente Deus colocou no meu coração, tentar aproximar o teu coração da história, do contexto que os levou aqui, até esse momento, até o versículo 25. É isso que eu quero tentar fazer, e por isso que eu coloquei esse mapa aqui, que talvez não está sendo muito claro para você ler, mas eu vou apontar aqui algumas coisas e talvez você consiga entender o que eu vou dizer para você nessa noite, e nós vamos ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, quando o cristianismo nasceu, ele nasceu através de viagens missionárias. As pessoas que receberam a Jesus, ouviram a palavra em Jerusalém, receberam também um mandamento, receberam também uma ordem. Eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles deveriam espalhar aquela notícia, espalhar o cristianismo. E eles, para fazerem isso, precisavam do impacto do Espírito Santo, que o fez. Impactou em Atos do capítulo 2, e você viu essa história. E depois disso, que o Espírito Santo desceu em Atos, ali começa a nascer a igreja, através de Pedro. Pedro pregou o primeiro sermão a partir da descida do Espírito Santo, e você começa a ler o livro de Atos e vê Deus acrescentar aqueles que deveriam ser salvos. Logo de primeira tacada, 3.000. 3.000.
E esses 3.000 vão se multiplicando e aumentando. A igreja se constitui em Jerusalém. A igreja se organiza em Jerusalém. A igreja ganha força em Jerusalém por parte dos apóstolos, daqueles que ouviram Jesus mais de perto. Mas de Jerusalém ela deveria se espalhar. E nós vemos, por exemplo, lendo o livro de Atos, da conversão de um nome muito importante para a história da igreja, para a sua história, para o cristianismo. Nós somos cristãos, somos resultado de tudo isso que nós lemos aqui na Bíblia. O nome forte é Saulo, que depois veio a ser Paulo. E Saulo era um judeu farisaico, um cara extremamente extremista, que antes de se tornar Paulo, você também sabe que ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele incendiava a casa dos cristãos, ele incendiava cristãos, ele sorria, ele ria, ele tinha prazer, por exemplo, quando ele viu Estevão ser apedrejado. Esse é Saulo. Só que ele tem um encontro de uma forma milagrosa, a caminho de Damasco, e ali ele conhece o Senhor, e ele se transforma de perseguidor a um dos maiores cristãos que já existiram, sem dúvida, porque ele vai escrever mais de 40% do Novo Testamento. Alguns vão atribuir pelo menos 13 livros ou cartas que você abre aqui no Novo Testamento são desse cara que perseguia a igreja, chamado Saulo, que se torna Paulo. E esse camarada, ele faz pelo menos 3 grandes viagens missionárias, as conhecidas viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária que ele faz ainda com pouquíssima experiência, no rastro, à sombra de Barnabé. Se você não tomar cuidado, na hora que você lê a Bíblia, você passa por cima desse Barnabé e você nem se atenta à grandeza e à importância desse nome dentro da história do cristianismo. Barnabé. E Paulo, na primeira viagem, você está lendo, você lê Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Uma viagem um pouco curta, a primeira viagem rápida que ele faz. Que viagem é essa? A viagem para pregar o Evangelho, para entrar nas cidades. Que cidades? As cidades que rodeavam Jerusalém, ali, eram províncias romanas, era dominado por Roma. Roma dominava tudo isso aqui que você está vendo. Províncias que dominavam tudo, inclusive Jerusalém. Quando Jesus morre, quem que é o império que domina? Roma. E Paulo saía à sombra de Barnabé, pregando nesses locais, pregando, e constituindo o que? Igreja. O que ele levava? O Evangelho. Ele levava, viu? Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa crer, você precisa ser batizado. Ele pregava o cristianismo. E por que esse Barnabé é importante? Porque logo que Saulo se converte, Saulo, não sei se você sabe, mas ele passa por um treinamento de 3 anos nos desertos da Arábia, sozinho. E Jesus aparece para ele lá. Isso está em Gálatas. Você lê em Gálatas essa história. Paulo foi treinado por Jesus. Jesus apareceu para Paulo também, não só no caminho de Damasco, mas depois ele aparece nos desertos da Arábia. Está escrito em Gálatas, quando você lê lá o Gálatas. E esse Paulo, depois de toda essa experiência, ele fica pelo menos uns 10 anos na geladeira, parado assim, com contexto de mundo. Mas em Tarso, que era a sua cidade, com certeza ele pregava o Evangelho ainda naquela região. Mas ele está 10 anos sem expressão. Tem expressão o nome de Pedro, tem expressão o nome de Tiago, tem expressão o nome de Barnabé. Mas Paulo está encostado. Só que aí começa a pregar. Aí tem um nome aqui, ó, que eu não sei se vai dar para você ler, mas está bem no cantinho aqui, está escrito Antioquia. Antioquia, essa região, essa cidade, ela ganha uma força no cristianismo, mas uma potência, porque era uma cidade de metrópole. Era uma cidade grande para o contexto da cidade. Aí Mateus resolveu. Antioquia. Está vendo essa lista vermelha? É por onde ele vai passar. Nós vamos fazer uma pequena viagem aqui. E essa cidade de Antioquia
ganha força, e o nome forte ali é Barnabé. Só que Barnabé vê essa cidade crescendo, o cristianismo crescendo, ele lembra do Paulo que está na geladeira há 10 anos, e o Barnabé faz o quê? Vai em Tarso buscar o Paulo para ajudar ele na obra em Antioquia. E assim ele faz, e assim Paulo vai para Antioquia. Assim eles fazem a primeira viagem missionária, e agora eles estão em Antioquia de volta. E esta é a segunda viagem missionária, exatamente o local do texto onde nós estamos lendo. Quando você lê perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando a Deus, nós estamos falando da segunda viagem missionária dos cristãos. Paulo aqui, ele já apanhou muito, ele já sofreu muito, ele já caminhou com Barnabé, já viu coisas terríveis acontecer, já foi apedrejado, já sofreu grandes marcas. E agora eles estão planejando a segunda viagem missionária. Pode voltar ao mapa, Mateus? Quando você vê essa Antioquia aqui, o ponto de partida, eles estão planejando a segunda viagem. Só que tem um problema na segunda viagem missionária, Antioquia. Essa cidade aqui foi, por exemplo, a cidade onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Foi aqui. Ah, que bonito, eles viram parecido com Cristo e falaram, cristãos, vamos dar um nome para eles, cristão. Não, foi uma forma que as pessoas chamam de pejorativa, chamam de caçoar, de colocar margem. Assim esse nome nasceu, colocar margem da sociedade, para caçoar deles, para isolar eles, para sempre que disser cristão, não era uma forma de elogio, mas uma forma de xingar. E aqui em Antioquia, nessa cidade de expressão onde nasceu esse nome, é que vai começar a viagem. Só que tem um problema. Paulo e Barnabé estão combinando para sair a viagem, para ganhar o mundo. Aí na hora que eles estão combinando, de repente vai ter um choque entre os dois. Vai acontecer uma desavença entre Paulo e Barnabé. Qual é a desavença? Barnabé quer levar um parente muito próximo dele junto na viagem. Qual é o nome do parente? João Marcos. Marcos, lembra do Marcos? Sabe quem é o Marcos? Mateus, Marcos. Lucas e João, Mateus, Marcos. O Marcos do Evangelho que carrega o Evangelho de Jesus, segundo escreveu esse Marcos, que Barnabé quer levar na viagem. Só que Paulo não quer que ele vá. Por que Paulo não quer que ele vá? Paulo não quer que ele vá porque na primeira viagem missionária, nós estamos no capítulo 15 de Atos. Na primeira viagem missionária, esse Marcos está na pegada com eles, está lá, como diz o apóstolo Ademir, na pegada, com eles, pregando o Evangelho. Então de repente Marcos, opa, esse negócio é meio perigoso. Vai vocês, eu vou voltar para Jerusalém. E Marcos volta para Jerusalém. Não se sabe ao certo o motivo dele voltar, de parar na metade da primeira viagem missionária, mas ele volta. O mínimo por medo. Mas alguns dizem também que por causa talvez de não concordar muito com Paulo, porque está começando a nascer um Paulo aí. Por enquanto é Barnabé e Paulo, mas daqui a pouco você vai começar a ler sua Bíblia e vai ser Paulo, Barnabé, Paulo, Barnabé, Paulo, Barnabé. Então perceba, eu não vou com você. Barnabé, se Marcos for, eu não vou. Não, Paulo. Barnabé é conhecido como o filho da consolação, um homem de muito caráter, um homem íntegro. A Bíblia rasga elogios para Barnabé. Um homem pacificador. E Barnabé tenta com jeitinho, mas não teve jeito. Sabe o que acontece nesse momento? Eles vão se separar. E Barnabé fala, então eu vou pegar o Marcos, não sabe se ele é primo ou é sobrinho, eu vou seguir com o Marcos, vou para Chipre, um outro local, com o Marcos, e você segue o teu caminho. E aí vai aparecer um nome da meia-noite, Silas. Porque nesse momento da separação é que Paulo escolhe Silas para ir junto com ele. E agora sim, rompeu. Escute o que Deus vai falar contigo agora. Essa mania e essa habilidade que Deus tem em pegar situações absurdas e aparentemente terríveis e desastrosas e converter em algo que ao fim vai glorificar o nome dele. Será que você se identifica com alguma coisa assim? Então se prepare que em algum momento você vai tropeçar em alguma situação dessa na tua vida, meu irmão. Com Deus é assim.
Está rompendo, não está legal. Só que agora nós não temos mais 2 missionários, ou 3, Paulo e Barnabé. Agora nós temos Paulo e Silas para um lado, Barnabé e Marcos para outro, e o mundo sendo alcançado pelo Evangelho. Você vai se esbarrar com alguma situação na tua vida, e talvez seja essa de hoje, que você está olhando e está dizendo assim: não é possível essa situação, não é possível, isso aqui não tem lógica, ó, 1 mais 1 é 2, aí Deus está fazendo 1 mais 1 virar 5, 7, 9, 11, e Deus está pegando uma situação absurda, e sempre no final, ou no meio, no começo, Ele vai apontar alguma coisa que faz sentido. Para Ele nunca é pego de surpresa. Qualquer absurdo que nós imaginamos, Ele nunca é pego de surpresa. Isso acontece desde que Deus é Deus. E Ele sempre foi Deus, porque Ele é eterno e vive para sempre. E antes dEle não há nada, e depois dEle não há. Ele é. Ele é. Escute, que Deus quer falar conosco essa noite. Eles saíram, Paulo e Silas. E o Paulo e Silas seguem viagem lá. Ele vai passando, Tiro, Síria. Eles vão caminhando. Aí eles chegam num lugar chamado Derbe. Consegue ver o Derbe ali? Aqui, ó. Aí, ó, Derbe e Listra. Ó, Listra ali. Tá vendo essa região? Tem 2 pontinhos pretos. Derbe e Listra. Paulo e Silas estão caminhando. O que acontece ali? Derbe e Listra, 2 Timóteo 3:11 e 2 Coríntios 11:25, Paulo vai dizer que nesse lugar ele sofreu muita perseguição. Ele foi terrivelmente perseguido por lideranças religiosas, para os judeus que não queriam receber a palavra. Ele foi terrivelmente perseguido nesses lugares, a Bíblia diz. E foi nesse lugar também, nessa região, nessa viagem, que Paulo encontra um nome que você conhece muito bem: Timóteo. Já abriu tua Bíblia em Timóteo? 1ª e 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Ah, sim, pastor, Timóteo, lembrei, Timóteo. Timóteo é um dos... as últimas palavras de Paulo foram escritas para esse cara aí, para Timóteo. Antes dele ser provavelmente decapitado, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo. E esse Timóteo vai aparecer na história justamente nessa região. Quem que é esse Timóteo? Por que ele é importante? O que Deus pode falar conosco através desse cara? Timóteo, ele era filho de pai grego e de mãe judia. Ótimo, pastor, que descoberta maravilhosa. Só que é maravilhosa pelo seguinte: porque tinha uma confusão muito grande nessa família. Por o fato dele ter um pai grego de uma mãe judia, era uma confusão. Por exemplo, lembra que Paulo está fazendo a sua 2ª viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo passou por aí, por Derbe e Listra. Paulo passou e deixou uma igreja lá. Os judeus se reuniam lá como cristãos agora. Tem cristão nessa cidade. E um desses cristãos, sabe quem que é? Timóteo. Paulo e Silas está passando, a igreja pega Timóteo e fala assim: você tem que levar esse menino com vocês. Por quê? Ele está dando muito trabalho aí? Não. Esse menino se destacou entre os outros cristãos dessa igreja. É da pegada. Ele vai ser o cara, ele vai te ajudar. Leva esse menino porque ele tem dom. Aí Paulo olha para Timóteo e fala assim: ah, legal, mas e aí? Quem é o pai? O pai é grego. E a mãe? A mãe é judia. Ele já foi circuncidado? Quem sabe o que é circuncidar? É isso que você está pensando mesmo. Circuncidar, acho que a forma mais fácil assim, da gente explicar fisicamente seria como aquela operação da fimose. Mais ou menos isso, aquela pelinha ali que cortava sem anestesia. Numa época da medicina nem um pouco avançada. Complicado. Mas ele não era circuncidado, que significa o quê? Lá na lei, isso era uma obrigação de todo judeu, tinha que circuncidar. Aí por que isso era importante? Que ele fisicamente não tinha muita importância não, mas na hora que ele chegava para falar com um judeu, por exemplo, Paulo, que é? Você quer falar o quê? Eu quero falar de Jesus para você.
Mas você é judeu? Sim, eu fui judeu a vida inteira, da seita dos fariseus. Você é circuncidado? Sou. Ah, tá, então você tem moral para falar comigo. Aí Paulo ia lá, pregava o evangelho. Então, para levar Timóteo, ele tem que circuncidar. E o menino falou: corta aí, circuncisa, eu aguento. Irmão, e ele aceitou. Estamos no capítulo 16 de Atos. Ele aceitou ser circuncidado para poder pregar a palavra, para poder seguir viagem. E agora não é mais Paulo e Silas. Nós estamos aqui em Derbe e Listra. Agora é Paulo, Silas e Timóteo. E eles seguem viagem. Aí eu quero que agora você pegue sua Bíblia aí e abra, por gentileza, em Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 6. Pode deixar o mapa lá, Matheus, agora nós vamos acompanhar aqui, por favor. A partir do verso 6, olha o que diz a palavra, para nós seguirmos viagem. Quantas vezes você passou por cima, talvez, desses nomes que nós vamos ler agora, e você falou assim: tá falando um monte de cidade aqui, deixa eu ver se Deus tem outra coisa para falar comigo. Já fizeram, né? Então vamos lá, 16:6. Eles foram para a Frígia. A partir dessa você já parou de ler, né? Você falou assim: não vem nada daqui. Foram para a Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir em direção oeste até a província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Eles foram para Mísia. Agora olha ali. Mísia. Quem está conseguindo ler Mísia? Sim, todos leem? Mísia, olha lá. Matheus fez um círculo lá. Mísia. E tentaram seguir para o norte até Bitínia. Olha onde está a Bitínia. Eles estão aqui, lembra? Saiu Antioquia, Tarso, cidade de Paulo, Derbe, Listra, está com Timóteo, eles vão seguindo, aí chegam em Mísia, aí eles decidiram, bom, agora nós vamos lá para Bitínia. Que lugar bonitinho ali? Lá na Bitínia. Mas o que aconteceu? O Espírito de Deus também não deixou eles irem para lá. Depois de passar pela Mísia, aí eles chegaram aonde? Em Troade. Está vendo Troade ali? Passaram por Mísia e foi em Troade. Só que na hora que eles chegaram em Mísia, aconteceu uma coisa interessante. Eles quiseram ir para Bitínia. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não deixou eles fazerem isso. E é aqui que começa a maior mensagem que Deus quer falar conosco essa noite. Se tem algo que Deus quer fazer conosco a partir desse start, desta palavra, a palavra que está sendo liberada aqui hoje sobre as nossas vidas, Deus quer voltar a falar conosco. Aleluia. Deus quer voltar a falar com você, do jeitinho que um dia você ouviu a voz dele. E se tem alguém aqui que nunca ouviu a voz de Deus e que não faz ideia do que é isso, talvez, se prepare, porque Deus vai inaugurar um tempo onde Ele vai falar com você, mas de uma forma tão clara, tão limpa, tão nítida, que você vai conseguir entender qual é a vontade dEle para a sua vida. Sabe qual é o problema? O problema é que tem um monte de gente que na hora que chega a Mísia, dentro da jornada que Deus conduziu a tua vida, ele decide ir para Bitínia e ele vai para Bitínia. Mas o Espírito está gritando para ele: segue, é por aqui que eu quero que você vá, esse é o caminho que eu escolhi, escute a minha voz. Não, eu vou para Bitínia. E aí ele vai.
Só que a palavra de Deus não mandou ele para lá. Só que a voz de Deus não mandou ele para lá. Você sabe qual é o maior problema dessa sua frieza espiritual? Você sabe qual é o maior problema dessa sua apostasia, talvez, que está invadindo a tua vida? É que você deixou de ouvir a voz de Deus. Você está em missa, você decidiu para Bitínia. O Espírito está gritando, não vá, não vá, não vá, não vá. E você decidiu ir e foi. E fica batendo cabeça lá. Só que talvez eu esteja aqui diante de um vale de decisão nessa noite. Se você entrou aqui dentro hoje, meu irmão, não importa o jeito que você está, mas se você entrou aqui dentro hoje, é porque ainda tem sensibilidade aí para ouvir Deus falar. Tem, senão você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, tem sensibilidade aí para ouvir Deus falar no teu coração. Você está aqui? Você está em missa. E a voz está dizendo, vá para Troade. Segue o que eu estou falando para você fazer. Só que aí você vai dizer assim, pastor, como é que houve isso? Eu já passei de Bitínia, acho que eu já entrei no mar ali. A baleia já me comeu, já está me levando para... Como é que você vai ouvir a voz do Senhor nessa noite? Calma, não está só começando aquilo que Deus quer falar. Mas a primeira palavra é, Deus continua falando. Deus continua falando. Só que Deus fala, segura aí. E eles foram para onde? Para Troade. Eles foram para Troade. Agora continua lendo comigo. Versículo 9. Troade. Naquela noite, lá em Troade, Paulo teve um sonho. Se ele estivesse lá em Bitínia, ele não teria, mas em Troade ele teve um sonho, lá em Troade. Um macedônio, circula Macedônia lá, Mateus. Um macedônio, ele está aqui em Troade, ele tem um sonho que um macedônio está acenando de pé na praia. Olha o sonho, dizendo assim, Paulo, Silas, Timóteo, vem para cá, chamava do outro lado, vem para Macedônia e nos ajude. Se ele estivesse lá em Bitínia, talvez ele não tivesse tido esse sonho, mas como ele estava lá na Mícia, e depois ele foi para Troade, naquela noite ele sonhou com Macedônia dizendo, vem para cá, meu irmão, se tomar a decisão certa hoje, Deus vai falar com você. Aleluia! Ah, Deus vai falar com você, meu irmão. E hoje eu estou sentindo que Ele quer falar de uma forma tremenda. Tremenda. Vem para Macedônia, filho. Vem para Macedônia, eu vou te mostrar qual é o destino. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabíamos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar para os europeus. É outra visão, é uma outra caminhada. Deus tinha algo revolucionário a fazer. Porque até o momento, Paulo, quando está com Barnabé, ele faz um círculo assim no mapa. Depois você procura, primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. Ele faz um círculo assim, sabe? Ele faz um círculo aqui. Ele pega aqui, Antioquia, Tarso, Derbe e Listra. Ele passou, ele fundou a igreja. Só que aí você já vê ele em Chipre. E ele voltando. Passa de Jerusalém e volta para Antioquia, a primeira viagem missionária. Só que agora essa, onde que ele já está? E Deus está dizendo para ele, viu? Eu tenho mais. Vai para Macedônia. E ele vai. Quando ele chega ali, nós estamos exatamente no versículo 11 da sua Bíblia Sagrada, 16, 11. Embarcando em Troade, fomos direto para Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis. Olha lá, sai de Troade e chega onde? Neápolis. Aí, de Neápolis, fomos até Filipos, a cidade principal
da parte da Macedônia, e muito importante, uma colônia romana. Ficamos ali vários dias. Dentro dessa viagem, quando ele chega em Filipos, você está lendo exatamente ele em Filipos, quando ele está com Paulo, está Paulo e Silas na prisão. É isso tudo que está envolvendo essa passagem. Essa é a viagem que chegou em Filipos. Aí o interessante é que em Troade, alguns comentaristas vão dizer que mais um integrante foi agregado à viagem missionária: Lucas. Lucas passou a fazer parte. Lucas, o Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, o historiador Lucas, que escreveu Atos, que escreveu o Evangelho. Esse Lucas, o médico Lucas, faz parte agora da caravana também, e chega junto com eles a Filipos. O que é Filipos? Filipos é aquela da carta aos Filipenses. Quando você abre a sua Bíblia em Filipenses, é isso, essa igreja que ele plantou, os Filipenses. Aí o que vai acontecer aqui? Tinha poucos judeus nessa cidade, porque na hora que eles chegaram, eles já procuravam o quê? A sinagoga. Porque eles procuravam a sinagoga e iam pregar para os judeus, e aí na sinagoga eles convertiam muito. Só que eles procuravam as sinagogas, cadê a sinagoga? Não tem. Havia poucos judeus. Aí Paulo descobre que dentro dessa cidade tem um grupo pequeno de judeus que vão orar aos sábados na margem de um rio. E quando nós estamos participando dessa parte da história, você está no versículo 13 da sua Bíblia. Olha aí para o versículo 13. Como não tinha sinagoga, no sábado, nós deixamos as cidades e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar. Conversamos com as mulheres que se reuniam ali na margem do rio. Uma delas chamava Lídia, de Tiatira. Era negociante de tecidos caros e conhecida por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, a palavra do Senhor, o Senhor abre o entendimento dessa Lídia que ficava lá na margem do rio, e o Senhor converte essa mulher, que era uma mulher rica, e ela creu. Aí você avança, versículo 15. Depois que foi batizada com todos da sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, lá em Filipos, ela nos convidou: se vocês confiam que eu sou uma de vocês, que eu sou cristã, então, que creem no Senhor, venha para minha casa e sejam meus hóspedes. Aí Paulo até tentou hesitar em não ir para a casa dessa mulher rica, mas ela insistiu muito. E essa mulher, a Lídia de Atos, ela passa a hospedar os missionários: Paulo, Silas, Marcos e provavelmente Lucas. E ali começaram a pregar. Aí você chega no versículo 16. Chegando na prisão, o que eles faziam lá em Filipos, nessa viagem missionária, na onde nós paramos, onde nós lemos o texto? Eles pregavam. Pregavam nos bares, pregavam nos comércios, pregavam nas ruas, pregavam em todo lugar, e se reuniam com essas pessoas pregando. Só que a partir do versículo 16, você começa a ler que depois disso, no outro dia, caminhando a caminho do lugar de oração, lá na margem do rio, eles estão andando, de repente uma escrava, uma serva, uma empregada, ficou andando atrás deles. E quem que é essa mulher? Ela tinha um espírito de adivinhação. Eles estão caminhando, uma mulher que tem um espírito de adivinhação caminha atrás deles. E havia ganhado muito dinheiro para os seus donos. Quem que é essa escrava? Quem que é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que tinha um espírito demoníaco de adivinhação, da qual algumas pessoas se apoderaram dela. Ela tinha donos, senhores, que ganhavam muito dinheiro com essa mulher. Como que eles ganhavam dinheiro com essa mulher? Todo comerciante, toda pessoa que estivesse orando para Deus mostrar um namorado, uma namorada, um esposo, ia lá perguntar para ela. Um cara vai fechar um negócio, na época um negócio, abre uma oportunidade, eu preciso saber se esse negócio vai para frente ou não. Consulta lá a mulher, você paga tanto para ela, ela revela. Aí iam lá e pagavam a
a escrava, e a escrava falava assim, ó, pode apostar nesse negócio aí. O espírito demoníaco falava em volta dela, pode apostar nesse negócio que vai ser. Aí ela pegava o dinheiro e dava para a pessoa assim, eu tô com uma pessoa, tô olhando uma pessoa aí, não sei se ela é para mim, se não é, eu preciso de uma resposta, vamos lá na irmã, pedir oração para ela. Aí ia lá na endemoniada, a endemoniada colocava a mão e falava assim, esse negócio aí é aprovado. Aí a pessoa casava e destruía a vida. Mais ou menos assim, sabe? Não acontece hoje, isso acontecia naquela época. E assim foi. Aí essa mulher dava muito dinheiro. Aí o que a Bíblia diz? Ela começou a seguir Paulo por toda parte. Então não foi só uma vez. Ela começou a seguir. Só que chegou um momento que Paulo está andando na rua e o Espírito aponta para eles, para os missionários. Esses homens pregam a palavra de Deus. Esses homens pregam a palavra de Jesus. E chamava a atenção das pessoas para eles. Até aí, o demônio, o espírito demoníaco falava isso, chamava a atenção dos missionários. E Paulo, isso acontecia diariamente, aquela mulher seguindo eles andando, até que chegou uma hora que eu imagino que Paulo estava andando aí de novo. São servos de Deus e pregam a salvação. Paulo parou. O comboio dos 4 evangelistas, missionários pararam. Ele vira, talvez para Silas, mais experiente, mais próximo. Na minha vida eu não quero voz de demônio nenhum falando. Eu não preciso ouvir nenhuma voz que não seja de Deus. Aí Deus atravessou os séculos, os anos e milhares de anos e chegou aqui em 2016 para dizer para você: não tem outra voz na tua vida que não seja a voz de Deus, meu irmão. Você não precisa de outra voz na tua vida que não seja a voz de Deus. Eu não quero outra voz na minha vida que não seja a voz de Deus. Mas ela está colaborando até, porque está chamando a atenção para nós, estamos pregando o evangelho. Mas não é voz de Deus, é voz de demônio. Aí Paulo parou e falou assim: viu, chega. Aí ele virou: qual é o seu RG? De onde você é? Chama o maior. De onde você nasceu? Qual é o seu nome? Paulo não fez nada disso, sabe por quê? Porque Paulo não tinha conversa com o demônio. Igual Jesus. Eram poucas palavras. Ele só conversou com o diabo, de verdade, quando ele estava sendo tentado. Aí ele conversou, mas em poucas palavras. Ele vinha com o cara, pá, vinha palavra, 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 conversa ali, pronto. Igual Paulo, não tem conversa, não é voz de Deus. Eu não quero voz de Deus, não, que não seja voz de Deus para minha vida. Não tem negócio contigo, viu? Sai dela agora. E na mesma hora, diz a palavra, na mesma hora aquele espírito mal foi embora e aquela voz demoníaca cessou. E os patrões daquela mulher começaram a ficar pobres. Porque aquela não é voz de Deus, e voz de Deus não, se não é voz de Deus, não serve. Qual é a voz? Qual é a voz que está gritando aí? Qual é a voz? Olha, eu não estou te chamando para ir para outro planeta não, estou falando do planeta Terra, tá? Tem gente que já fica: pastor, eu estava lá em casa, parece que eu ouvi alguém chamando. Parece que alguém chamou meu nome. Uau, foi, irmão, é como o vizinho chamou lá: ô fulano, você não ouviu que eu estava te chamando. Acontece muito disso. Ô pastor, caiu a toalha lá no banheiro. É que você deixou na mão pendurada, ventou lá no... Sabe, irmão, calma. Volta aqui para o planeta Terra, porque tem outras vozes que o diabo usa, que são muito mais eficientes do que essa. Porque essa aí dá medo. Essa aí dá medo. Você tem que se preocupar com a voz que não dá medo, com a voz que é gostosa de ouvir. É com essa é a voz perigosa. Isso aí dá medo, eu não quero. Vai falar para lá: eu não quero esse diabo não, vou consagrar minha vida. Você vira um homem e mulher de oração. Só que o problema não é essa. O problema é a voz bonita. É a voz que você não percebe. É a voz que parece voz de Deus. Viu, mas isso é bom.
Essa é a voz terrível. Olha, mas está fazendo bem. Até que se prove o contrário, está fazendo bem. Mas não é voz de Deus, irmão. Se não é voz de Deus, não serve para a sua vida. Não serve. Mas o escritor, eu não sei o que, eu não sei o que é. É um amigo do peito. Mas não é voz de Deus. E se não é voz de Deus, não serve. Cala a boca, não fale mais. Essa voz vai cessar. Aí alguém estava aqui ouvindo a palavra, está perguntando, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir, mas como é que faz? Para a gente seguir, para a gente não ir para a Bitínia. Para de ouvir outra voz que não seja a voz de Deus. Mas como é que faz para ouvir a voz de Deus? Compara com a Bíblia. Primeiro compara com a Bíblia. Está aqui, a maior voz de Deus para a tua vida é a palavra. Meu irmão, é a palavra. Ela te diz o que você tem que ser, para onde você tem que ir, o que você tem que ter, o que você tem que doar. Ela te fala tudo. Ela é a voz de Deus principal para a tua vida. Mas Deus tem outras formas de falar. Como neste momento Ele está dizendo a primeira coisa, para mim falar com você: cale as vozes que estão à sua volta e não são minha voz. Não é minha voz. Cale. Não tem autoridade na minha vida. Cala. Está me levando para longe de Deus? Cala. Sai da minha vida. Está me levando para longe de Deus? Não serve. Esse tipo de grupo não serve. Porque hoje as vozes também falam por WhatsApp. As vozes também falam por tudo isso. Não serve. Cala-te na minha vida, porque você está me levando para longe de Deus. Esse site não serve, cala-te. Esse tipo de amizade no Facebook não serve, cala-te. Esse tipo de amizade de convivência no meu trabalho, essa aproximação não serve, cala. Cala da tua vida aquilo que não é voz de Deus. Aleluia. Tem muita gente falando na tua orelha e não é voz de Deus. Tem te levado para longe. Ah, pastor, eu não sei mais o que fazer, porque parece que toda hora eu me vejo longe quando eu quero estar perto. É lógico, tem um monte de influência que não é voz de Deus na tua vida. Cala essas vozes. Cala, tem um monte de gente que te aproxima de Deus esperando uma oportunidade para poder abraçar você e dizer assim, ó, vem para junto de Deus comigo. E tem um monte de gente dizendo, vem para longe de Deus comigo. Mas eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Escute o que eu vou dizer. Eu não sei mais porque eu não consigo me firmar com Deus. Por que eu não consigo avançar no ministério? Por que eu não consigo ser uma bênção? Por que eu não consigo voltar e cumprir o meu chamado? Porque tem um monte de voz que você está pensando que é a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem voz que parece que é de Deus, porque alguém talvez caminhando ali, na hora que aquela mulher gritar assim, são homens de Deus. Aí Paulo e Silas começaram a pular, oh aleluia, olha lá o Espírito Santo entrou nela. Era o demônio. Não era a voz de Deus. E se não é a voz de Deus, não interessa, não serve. Eles tinham isso aqui, ó, ouvido para ouvir a voz de Deus. Eles queriam ir para a Bitínia, eu quero ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo falava. Por isso que chegou um tempo, meu irmão. Essa semana inaugura um novo tempo na tua vida. Se prepara, Deus vai falar conosco essa semana. Vai voltar a ouvir a voz de Deus como você ouvia. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. E eles não foram, eles seguiram a voz de Deus. Aí na hora que parecia a voz de Deus, eles identificaram, não é a voz de Deus. Esse sentimento aí não é a voz de Deus. Não é. Isso é coisa sua. Não é a voz de Deus. Não está agregando, está te afastando, não é a voz de Deus. Está te colocando longe do Espírito Santo, não é a voz de Deus. Escute de novo o Espírito dizer, não vá para lá, vem para cá, é por aqui, esse é o caminho. E tem outras coisas que não parecem ser voz de Deus e é. Tem que ter ouvido. Eu não estou dizendo aqui, só quem usa determinada roupa pode falar de Deus para mim.
Só quem se consagra 40 dias no monte pode falar comigo. Tem voz de Deus. Não. Conto uma experiência agora dessa semana com você, para vocês, para a gente caminhar para finalizar. Eu chego aqui terça-feira, entro por essa porta, naquele silêncio, sento ali. E sabe aquela conversa que você já deve ter tido com Deus alguma vez? Que você senta assim, e naquele dia você não se ajoelhou. Você sentou assim. Aí você falou: Senhor, senta aqui um minutinho. Dá um tempo no que você está fazendo. Só um minuto, conversa comigo aqui. Eu preciso falar com o Senhor. Preciso falar com o Senhor mesmo, mas eu preciso ter aquela conversa lá. Sabe aquela conversa lá, daquele dia que o Senhor me empurrou uma vez? Aquela conversa lá daquele dia que o Senhor me fez viajar, mas no Espírito Santo, sabe, Deus? Então, eu estou com saudade. Fala comigo, mas fala comigo de uma forma daquelas, Senhor, sabe, daquelas. Você já deve ter feito isso alguma vez, né? Não fiz, pastor. Faz isso aí. Eu fiz isso terça-feira. Fala, Senhor, mas fala daquele jeito, Pai. Quando foi na quinta ou na quarta, o pastor Demir me liga: Pastor Vitor, eu vou me encontrar com um pastor e eu preciso falar umas coisas com ele. Você não pode me acompanhar? Tinha nada a ver com nada espiritual, aconselhamento, conversa, nada. Não tinha nem objetivo espiritual em cima disso. E eu fui com ele. Meu irmão, nós falamos de tudo, menos que tem que falar. Esse homem começa a fazer uma oração por nós. E começa a conversar, essa conversa aí. E eu falei assim: uau, Deus, o Senhor falou comigo. Aí, ó, tinha cara de Deus, e realmente tinha cara de Deus, parecia com Deus mesmo, tudo aquilo. E falou, respondeu muita coisa, eu achei que era tudo, mas Deus sempre tem mais, né? Aí quando foi sexta-feira, à noite, nós saímos daqui por volta de umas 9h30 e fomos para o centro da cidade. Lá não tem cara de Deus, lá não tem. Lá você chega, um monte de gente com frio, um monte de gente passando necessidade. Não, aqui Deus não fala. Deus fala lá no tabernáculo. Aí eu chego e nós fizemos uma oração aqui. Eu falei assim: Senhor, eu só peço uma coisa quando nós chegamos lá no centro, para nós darmos o alimento, darmos o cobertor e falarmos do teu amor. Só me faz olhar para essas pessoas do jeito que o Senhor olha. Coloca os teus olhos aqui dentro, porque senão eu vou olhar eles como a sociedade sempre olha. E talvez eu vou sentir raiva deles. Eu vou sentir raiva do álcool, do incômodo dessas pessoas. Me dá os teus olhos. E eu queria ser útil para Deus. Essa era a minha oração. Só que eu orei terça-feira para Deus falar comigo. E eu achei que Deus já tinha falado. Só que Deus tinha mais. E aí eu sentei do lado de um camarada. E ele ficou 1 hora. Ele não tinha cara de Deus. Ele não parecia, não tinha nem cheiro de Deus. Não tinha. Só que Deus resolveu usar ele. E eu tive que ouvir a voz. A voz de Deus falando. E aí ele disse, aí pastor, vai, continua, tá legal. Aí ele diz: eis que te digo, sim diz o Senhor. Não, ele não falou isso. Ele começou a contar o problema dele. Ele começou a mostrar para mim o quanto eu preciso ser grato. Ele começou a mostrar para mim o quanto eu tenho. Ele começou a mostrar para mim o quanto falta eu repartir. Ele começou a mostrar para mim o quanto falta a gente fazer. Você quer me ouvir? Tá bom, então começa a ouvir agora de verdade. Aquela primeira lá foi só para dar uma preparada. Agora você vai ouvir.
E ele começou, foi falando, e é assim que nasce aquelas pessoas que você olha. Só que é interessante que o camarada começou a falar, então, porque a porcentagem dos moradores de rua aqui, aí começou, mais ou menos somos uma população de 2.000 pessoas, e aí 60% das pessoas são assim. Ele começou a contar a história dos moradores de rua e as porcentagens. E ele falou assim, eu estou dentro de uma porcentagem que eu só estou aqui porque eu não tenho emprego. Eu só estou aqui porque eu não tenho uma oportunidade de emprego. Ele falou assim, você está vendo, eu não estou alcoolizado. Eu falei assim, você não está alcoolizado. Eu falei assim, eu tenho vício. Só que eu tenho um vício ainda controlado e eu estou buscando. Só que na hora que eu coloco um currículo na empresa, a empresa não tem um endereço para me ligar, porque eu não tenho casa. E também não tenho um albergue ou algum local que eu possa ficar 2 semanas para receber esse currículo e começar a trabalhar. É só isso. Eu falei, mas quando começou isso, essa desgraça? Ele falou assim, foi há 2 meses atrás, quando eu perdi tudo. Eu era empresário, eu tinha firma, eu entregava material nas lojas, eu tinha um casamento feliz, eu tinha 3 filhos, tudo maravilhoso, eu tinha carro do ano. Só que a primeira coisa que aconteceu, ele falou assim, eu comecei a perder, então começou a crise chegou na minha vida, eu comecei a perder, fui perdendo. Aí quando acaba o dinheiro, você não tem Jesus Cristo, começa a acabar o amor também. Aí ele pegou e começou a perder a esposa. Aí o próximo passo é depressão, e depois da depressão vem o quê? A droga, a dependência química. Aí ele começou a usar o álcool, o maldito álcool. A desgraça do álcool destruiu esse homem e colocou ele na rua. Ele era igual a nós. Aí ele pegou, usou a desgraça do álcool, foi para a rua hoje e tem um vício controlado, que um dia começou de vez em quando, mas hoje é controlado. Só que ele não consegue ficar muito tempo sem o álcool. E sabe o que vai acontecer? Esse vício vai aumentar, esse vício vai aumentar, esse vício vai aumentar, e daqui a pouco você vai ver ele rola num saco de lixo. É assim que Deus falou. É assim que Deus falou. Só que Deus sempre tem mais, né? Eu achei que era tudo. Aí como Deus já tinha falado à tarde, aí Deus falou através desse homem na minha vida. De repente chega um senhor, cabeludinho, por nome de Gauchinho, morador de rua a vida inteira. Tá lá. Aí de repente passa esse homem chorando de meia, pastor, chorando de meia do meu lado, e senta. Não parecia com Deus, não tinha cheiro de Deus, não tinha cara de Deus. Ele chorava muito. Aí de repente o cara falou assim, eu falei, o que ele tem? Aí ele pegou e falou assim, o que aconteceu? Não, eu estava dormindo ali, roubaram meu tênis. Eles estavam roubando entre eles. E ele estava de meia. Aí eu falei assim, viu, mas e agora? Daqui a pouco eu vou entrar no carro, vou embora para casa. E agora? Não, agora ele vai ficar de meia. Aí eu olhei no meu pé assim. Eu falei, é sério, Jesus? Aí a gente faz prova, né? Não vai servir. Não vai servir, até porque tem 2, eu tenho esse mais um. Não vai servir. Aí eu peguei, tirei um, falei. Ele colocou assim, deu aquele sorriso, cachorro no pé, filho. Mas serviu como uma luva. Aí eu falei, quem vai embora de mim sou eu. Aí eu tirei o outro e falei, coloca aí, Gauchinho. Aí colocou. Aí eu falei, falou de novo, né? Falou de novo. Peguei. Sabe? Sem hipocrisia. Sem falsa, sabe, espiritualidadezinha, não. É porque de uma oração assim, sabe? Senhor, fala comigo. O Senhor fala ainda? Fala comigo, Pai.
Aí ele fala desse jeito aí. E às vezes ele pega pesado. Aí você chega em casa, você vai entrar na sua casa assim, aí você entra e fala assim, nossa, tem uma cama quentinha, né? Falou de novo. Olha, tem minha esposa, meus filhos, dá tempo ainda. Olha, eu tenho minha família. Eu já perdi muita coisa, mas ainda tem muita coisa aqui. Aleluia! Para fazer. Ele quer falar ainda. No meio da tragédia, de coisa que não parece que Deus está. Não, Deus não está nesse negócio aqui. Isso que aconteceu, não está. Ele está. Coloque-se de pé. Foi por causa dessa escrava, que parecia a voz de Deus, mas na verdade era o diabo, que eles foram presos. Paulo e Silas foram levados para a prisão, por causa desse acontecimento. Mas antes de serem levados para a prisão, eles foram açoitados em praça pública. Tiraram as roupas dele, tiraram a roupa de um judeu em público. Estava vendo, vira e mexe, passa aquelas imagens dos judeus na época do nazismo. E eu sempre lembro disso. E do nosso Senhor também, quando despiram Ele. Isso para o judeu é uma afronta, irmão, muito grande. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com aqueles milhões de judeus que foram mortos no nazismo. Eles tinham prazer de filmá-los, de fotografá-los, de expor eles nus, porque eles sabiam que isso para o judeu dói mais do que você dar um tapa na cara dele, do que você fazer qualquer coisa para o judeu ficar nu. Aí eles despiram Paulo e Silas em público e depois fizeram algo menos pior. Começaram a bater com varas e açoitá-los. É interessante que que Lucas e Timóteo não aparecem. Provavelmente eles estão hospedados na casa de Lídia. Mas eles foram açoitados até sangrar bastante. Aí eles pegaram eles e colocaram eles dentro de um cárcere, porque não sabiam que eles tinham cidadania romana. Colocaram eles dentro de um cárcere e não era suficiente. Colocaram um cárcere mais especial e colocaram um carcereiro lá para vigiá-lo. Prenderam eles. E aí é que chega a meia-noite, machucados num local fétido, frio, úmido, presos, sangrando, doendo. E a Bíblia faz questão de dizer que eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, mas escutavam atônitos, porque até os dias atrás, todo o som que se ouvia dentro daquele cárcere era o som de dor, era o som da morte, dos últimos suspiros daqueles presos que estavam ali, e da dor das feridas. Esse era o som. Só que de repente começa a ouvir um som diferente. Quem sabe o som que foi ouvido, Juliana? Sobe aqui pra gente ir.
som que você ouviu naquele cárcere que deixaram os presos atônitos, de homens que ouviram a voz de Deus? E que se aquela voz não era a voz de Deus, era a voz demoníaca, a coisa ainda ficou pior, porque agora eles estão presos. Ô Senhor, eu expulsei esse demônio que estava falando na minha vida e parece que piorou. Mas eles estavam lá no lugar onde Deus queria que eles estavam. Isso é inquestionável. Mas é cárcere, então Deus queria eles no cárcere naquela hora. E é aí que é difícil. Essa hora é a hora que o pastor Vitor aqui fala tanto sobre o não, sobre o inexplicável, sobre o inaceitável. Essa é a hora. Eu calo a voz do demônio e vou parar na prisão. Sim. Só que Deus sempre tem algo mais. No meio dessa prisão, desse sangue, Deus sempre tem algo mais. Com toda essa dor, essa lágrima, esse choro, Deus tem. Não acabou a missão deles, eles não vão morrer sangrando ali. Não, não. Se eles morrerem sangrando, tem vida eterna. Mas só que eles estão respirando ainda. E sabe o que é mais complicado? É que todo mundo aqui dentro está respirando ainda. Você ainda está respirando. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Que Deus ainda quer conversar bastante com você. Não quer. Sabe o que quer dizer? Meu irmão, se você não morrer no próximo minuto, se a igreja não for arrebatada nos próximos piscares de olhos, como preguei aqui, talvez 25 mil oportunidades por dia, Ele ainda tem alguma coisa para fazer com você através de você. É verdade. No cárcere, porque no cárcere talvez eles cantavam assim, mais ou menos. Viaja, você já está viajando com eles. Agora entra lá no cárcere. Imagina Paulo e Silas. Olha só isso. Faz te sentir. Meu Deus, que trabalhar é esse? Que missão é essa que ainda não acabou na tua vida? O que Deus tem ainda para você? Eu amo a maneira com que fazes te sentir, com que me faz te sentir. Aí na hora que eles estão cantando, de repente acontece alguma coisa naquela atmosfera e começa a tremer o chão. E as cadeias caíram. Do lugar de morte, do lugar de não entendo, do lugar de onde está o Senhor, do lugar que não tem nada de Deus ali, Deus se manifesta dentro daquele lugar. E eles conseguiram ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus falou de novo com ele de uma forma inusitada, porque a voz de Deus não disse: corre! Caiu a cadeia! Sai correndo, Paulo! Ah, se sou eu! Se fosse você, eu ia correr mais do que o Usain Bolt.
fazer ainda. Mas o senhor fala, hein? Falo. Eu tenho mais uma coisa para fazer ainda. Aí, aqui no cárcere, com a porta aberta. Fica aí. Aí Paulo olha para fora, chega um carcereiro andando. Chega um carcereiro andando com uma espada, uma faca, um material na sua mão, e ele coloca no seu pescoço, e ele vai tirar a vida dele. Entendi, é por isso que eu não tenho que sair correndo? De novo. E agora? Agora você grita para ele parar. Para, rapaz, para. E ele parou, e ele não tirou a vida. Ele ia tirar a vida porque ele falou assim: eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, é melhor morrer por mim mesmo do que morrer na mão das autoridades romanas. Eu era responsável por esse cárcere. Não, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, vem aqui. Eles estão em Filipos. Leva para tua casa, que eu quero te contar a história. Levaram para casa, contou a história de Jesus de Nazaré. Não inventou a história não, contou a história de Jesus de Nazaré, o Deus que morreu na cruz, o Deus que ressuscitou. Viu? Aceita esse Jesus. Ele chorando: eu aceito. Levantou a mão. Ela falou assim: isso, agora você, esposa dele, aceita Jesus também? Eu aceito. Isso, agora dá uma limpada aqui nas feridas, que tá doendo, vocês me machucaram muito. Ele falou assim: eu limpo. E começou a limpar as feridas de Paulo. Deus, ele faz assim. É inacreditável, é absurdo as formas de Deus fazer. Porque o cara que estava guardando agora está com o cara que ele guardava limpando as costas dele, porque ele ouviu a voz de Deus. Toda a família aceita Jesus e não amanhece um dia ainda quando todos são batizados. Não amanhece o dia quando a família do carcereiro foi batizada. Por quê? Porque um dia esses homens foram chamados de um lugar para ir para Bitínia. Eles queriam ir lá. Não foram chamados, eles queriam. Só que o Espírito disse: não, vai para Macedônia. Dá um sonho para eles vão para Macedônia, porque tem um carcereiro que vai morrer com a espada no peito. Não tente entender o que Deus faz e o jeito que Ele faz, mas o fato é, o quanto você consegue ouvir Ele ou não ouvir, Ele vai falar com você. Aleluia! Ele vai falar. Vai, Ele ainda fala. E aí, todos são batizados. Todos são batizados e salvos. A viagem vai continuar, mas nós vamos parar por aqui. O que foi pregado domingo? Que Deus ia falar. E vai falar porque você ama a voz dele. E vai falar usando gente que não parece com Deus. Semana passada nós oramos aqui e liberamos uma palavra que dizia que coisas como essa que foi testemunhada aconteceu. Mas essa semana eu estou liberando uma palavra aqui do altar. Ninguém que está aqui essa noite, por favor, perca o que eu vou dizer. Não perca o que eu vou dizer. Deus quer falar com você de uma forma sobrenatural esta semana. E você vai chegar na tua casa nesse que é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia do mês, olha que coisa, né? Você vai dobrar o teu joelho, como faz tempo que você não faz, hein? Mas não vai ser aquele: Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, inefável e maravilhoso, estrondoso Deus. Sabe como vai ser? Vai ser aquela oração bem simples e sincera, mas é aquela oração que mexe com Deus. E você vai falar: Senhor, peguei lá no culto, peguei, Jesus, peguei. O Senhor mandou, eu não ia, eu fui. Peguei. Esse estado que eu estou hoje
Entendi, foi lá, eu não ouvi. Ah, peguei, Senhor, peguei. Eu escutei uma voz que eu achei que era o Senhor, não era. Essa é a conversa que vai ter. Eram outras vozes que rodearam a minha vida. Mas agora eu peguei, eu tenho que ouvir o Senhor. E o Senhor fala através de coisas que não parecem com o Senhor, né? É nos detalhes, filha. É nos detalhes, filho. É nos detalhes, minha serva. Deus olha para você e te chama minha serva. Minha serva. Amiga minha, minha amiga, minha amiga, ô amiga. Amiga minha. Não, eu não sou mais. Eu já me afastei do Senhor. Eu já me afastei, não. Mas quem disse que eu me afastei de você? Tenta me tirar de perto de você, vai. Tenta de novo. Vai para Bitínia. Eu te busco lá. Faz que nem Jonas. Pega o navio para outro lugar. Eu te busco lá. Só que vou te buscar na boca de um peixe, viu? Mas eu vou te trazer para o centro da minha vontade. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui hoje? Você está me ouvindo? Você está ouvindo a minha vontade para a tua vida e para os teus filhos? Você está ouvindo a minha vontade para a tua vida e para o teu ministério? Você está ouvindo a minha vontade para a tua vida e para o teu chamado? Sabe por quê? Porque até ontem você disse: é problema do pastor, é problema da igreja, é problema do ministério, é problema do meu esposo, é problema da minha esposa, é problema da minha incapacidade, é problema do meu... É problema da igreja. Eu estou no emprego errado, eu estou na igreja errada, eu estou com o pastor errado, eu estou com a família errada. Escute. Enquanto você ficar atribuindo tudo à tua volta como errado, você não vai sair da onde você está. Escute, o problema é você. O problema sou eu. Não é, pastor? É sim. Ele vai falar. Ele vai falar. Pode chegar cheio de razão. Pode chegar cheia de razão para ele. Chega lá com aquela autoridade toda mesmo. Ah, é isso. Quer saber mais do que eu? Chegue. Mas ele vai falar. É doído. Mas um dia tudo vai se explicar. E nesse dia você não vai estar de pé, você vai estar de joelho. Porque a palavra diz: todo joelho se dobrará. Ele chora com você. Ele sofre junto com você. Ele fica desempregado com você às vezes. Ele chora as nossas perdas junto com nós. Sejam elas físicas, sejam elas financeiras, sejam elas na separação que nós sentimos, na enfermidade que nós sentimos. Ele está com a gente, meu irmão, o tempo inteiro. Mas Ele quer falar. Ele quer falar. A partir de hoje, todos os domingos nós vamos encerrar o culto com louvor. Então, já é regra, todos os domingos nós vamos encerrar o culto com louvor, porque nós vamos sair daqui ouvindo a voz de Deus. Então nesse momento é um encerramento. Nós temos mais uma oportunidade de ouvi-lo falar. Não se permita deixar de ouvi-lo, porque
Porque Ele vai falar. Se tem palavra de Deus neste altar essa noite, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você esta semana. Ele vai usar um irmão, uma irmã, a palavra, um vídeo, alguma coisa. Ele vai falar. Mas você vai cegar com as vozes, vai deixar de ouvir as vozes que estão à tua volta. Vamos declarar, nós aqui, os segredos de ti, venham a Deus. Peça, levante as suas mãos ao Senhor. Neste lugar, meu desejo é sentir teu poder. Mais uma vez, nós estamos aqui, os segredos de ti, venham a Deus. Peça, venham a Deus. Neste lugar, meu desejo é sentir teu poder, não vem incendiar meu coração, eu quero altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem incendiar meu coração, eu quero altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Diga, nós estamos aqui, nos segredos de Deus. Essa semana será uma semana cheia da presença de Deus. Neste lugar, meu desejo é sentir teu poder, incendiar meu coração, eu venho altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, não vem incendiar meu coração, quero ouvir o som do céu. Sempre
céu, tua glória contemplar. Tua glória contemplar. Semana de Deus na tua vida. Deus vai falar esta noite. Deus vai falar amanhã à noite. Deus vai falar na terça. Deus vai falar na quarta. Deus vai falar na quinta. Deus vai falar na sexta. Deus vai falar no sábado. E domingo você vai vir aqui cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção. A partir de hoje, segura. A partir de hoje, em nome de Jesus, que toda voz que não vem de Deus, é na autoridade do nome de Jesus, nós como igreja, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e o mesmo Espírito que estava sobre Paulo, o mesmo Espírito que estava sobre Timóteo, o mesmo Espírito que estava sobre Silas e sobre Lucas, é o Espírito que está aqui hoje. E nós declaramos que toda voz que não vem de Deus em nossas vidas, que se calem, se calem. Afasta de nós essas pessoas que não edificam, afasta de nós essas pessoas que não querem, afasta de nós essas pessoas que não querem te servir. Nós queremos ouvir a Tua voz, mesmo que seja o maior absurdo que o Senhor tem dito aos nossos olhos, mas ao Senhor não. Para encerrarmos agora, cante. Te damos